ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e o ITV Jornal está começando, trazendo para você as notícias que são destaques aqui na cidade. Na edição de hoje você vai ver: procurado pelo crime de estupro de vulnerável é preso em Itatiba. EMEB Júlio César celebra 128 anos de fundação. Exposição Oi Nós Aqui traz a representatividade negra em Itatiba. INEP divulga mais detalhes sobre o Enem 2024. E mais, Gabinete do Governo Federal em Porto Alegre fala sobre novas ações de resgate e reconstrução do Estado. O seu ITV Jornal está começando. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover sessão de observação do céu de olho na lua, nos dias 14 e 15 desta semana, na pista de atletismo do Parque Ferraz Costa. Telescópios estarão disponíveis para uma visão mais detalhada da lua crescente, além de formações de relevo lunar, como crateras e montanhas. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, não havendo necessidade de realizar inscrição para participar. Na última sexta-feira, dia 10 de maio, carretas partiram de Itatiba carregando doações para o Rio Grande do Sul. Os itens arrecadados somaram 67 toneladas, sendo 60 toneladas apenas de água potável. A ação SOS Rio Grande do Sul foi promovida na cidade pela Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e Secretaria de Governo, Defesa Civil Municipal. As doações foram entregues à Defesa Civil e Fundo Social do Estado de São Paulo para que estes façam a distribuição para cidades atingidas pelas fortes chuvas no sul do país. A campanha de doação de sangue realizada no último sábado, dia 11, em Itatiba, foi muito bem sucedida. Contou com 132 candidatos cadastrados e 116 destes obtiveram bolsas válidas, além de 13 cadastros de medula óssea. As atividades foram iniciadas às 8 horas da manhã no Ambulatório Central de Especialidades do SUS e encerradas às 14 horas e 47 minutos. A próxima campanha para a doação de sangue acontecerá no dia 8 de junho. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. INEP divulga mais detalhes sobre a realização da prova. Eu volto já. Estamos de volta e neste dia 13 de maio é celebrado os 128 anos da EMEB Júlio César, mais conhecido como Grupão. O repórter Laino de Jesus traz uma reportagem especial sobre essa importante data. 13 de maio de 2024, Júlio César, 128 anos. Esse grupo escolar que já foi referência para muitas pessoas aqui da cidade, ex-prefeitos, vereadores, secretários, grandes empresários, e hoje eu estou aqui na casa dela, que foi uma querida, grande diretora, professora do Grupo Júlio César também, Marinês Meca. Primeiramente, muito obrigado por receber a equipe da ITV Brasil mais uma vez aqui na sua casa, para a gente contar umas histórias aqui, né? E eu agradeço muito a vocês, a TV Itatiba, que podendo prestar algum esclarecimento, estou sempre à disposição. Maravilha. Marinês, para a gente dar início então à nossa entrevista, muitas pessoas em casa não sabem, mas o primeiro prédio do Júlio César não foi aqui, né? Aonde ele é hoje. Onde se deu início o Grupo Júlio César? Foram 2 endereços na rua Benjamin Constant. Um que me foi relatado deve ser nas proximidades do edifício São Sebastião, onde existe restaurante. Eram casarões que a própria Câmara do município da época alugava para funcionar como escola. Porque o início da escola, do grupo escolar, Júlio César, reuniu escolas isoladas, que a cidade era pequena na época e tinha escolas isoladas, seria, acho eu, escolas rurais.
que foram agrupadas, formando a escola, Grupo Escolar Júlio César. E quando se deu início a sua relação com a escola? A minha relação é muito anterior ao que se parece. Pelo seguinte, os meus pais estudaram na escola Júlio César. E eu entrei em 1950 como aluna. Frequentei o grupo escolar e depois voltei mais tarde formada professora e posteriormente diretora. Então, 1950 como aluna, depois de um tempo se formou, voltou como professora. E depois assumiu o cargo de diretora. Até 92, mais ou menos, não foi? Mais ou menos, e em torno já dos 40 anos que eu saí de lá. Mas eu acho que eu não saí mesmo da escola. Eu estou sempre presente, participo das atividades da escola, independente dos diretores. Eles me convidam e estou junto com ex-alunos e professores da época. Ó, falando em estar sempre presente, a Marinês mora em um ponto da cidade aqui bem estratégico, porque ela tem uma visão assim extraordinária, privilegiada do Grupo Júlio César. Veja as imagens. Como é que é para você, Marinês? Sair na sua sacada, realmente, olhar ali e ter essas lembranças? Boas lembranças sempre. Foi um período, embora eu mais jovem, consegui realizar um trabalho muito bom com os alunos. Muita atividade esportiva, intelectual, muito questionamento com os alunos sobre tratamento de esgoto, enfim, coisas que a cidade ainda não possuía. E os alunos aprenderam a participar de toda a vida política e social de Itatiba, o que é muito importante. Marinês, agora falando do presente, esses aluninhos que estão aí no Júlio César, né, dando continuidade à história, o que você tem para dizer para eles? Gostem muito da escola, vocês são alunos privilegiados, porque a atual administração, que hoje a escola é municipal, não é estadual mais, a atual administração se preocupa em preservar, em cuidar e deixar com que a escola continue sendo referência no ensino e referência para aqueles alunos que estudam. Hoje é de 1ª a 4ª série. E a atual diretora leva isso com muito carinho. Marinês, muito obrigado, né, por ceder um pouquinho do seu tempo aí pra gente, essas histórias maravilhosas. E a gente volte mais vezes aqui, tá bom? Estou sempre à disposição e sempre que necessário posso passar informações e agradeço muito essa lembrança. Obrigada, Laino. Agradeço. Um beijo. Repórter. Foi divulgada pelo INEP nesta segunda-feira mais detalhes sobre o Enem deste ano. A prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro e os candidatos terão do dia 27 de maio a 7 de junho para realizarem suas inscrições. O pagamento da taxa de inscrição, porém, poderá ser feito dos dias 27 de maio a 12 de junho, por meio de boleto, Pix ou cartão de crédito. Apenas depois do pagamento da taxa, no valor de R$ 85, a inscrição do participante é confirmada. Durante todo este mês de maio estará disponível a exposição Oi Nós Aqui, no Museu Municipal Padre Lima. As obras fotográficas mostram a representatividade negra em Itatiba. Quem traz mais detalhes é a repórter Letícia Benedito. E o final do mês de abril e todo o mês de maio são períodos importantes para Itatiba e também para o território nacional. No dia 29 de abril é celebrado aqui no município a extinção da escravidão. E o dia 13 de maio, como é conhecimento de todos, também é comemorado a extinção da escravidão no Brasil. E para celebrar essa data, está disponível para toda a população itatibense uma exposição cheia de representatividade negra nesta história. E que está intitulado, com um título bem inusitado,
Ó Nós Aqui, realizada e idealizada pelo secretário de Cultura e Turismo daqui de Itatiba, Luiz Soares de Camargo. Secretário, parabéns pela iniciativa, muitos rostos que a gente não imaginava que tinha aqui no nosso município, né? Exatamente, essa é uma forma positiva de trazer o negro, o preto e toda a comunidade para a nossa história cotidiana, na escola, no trabalho, no lazer. Tudo isso está representado aqui de uma forma diferente. Existe a fotografia antiga e existe a fotografia ampliada com destaque para eles, dando-lhes o merecido local ou lugar na nossa história, na história de Itatiba. E além disso, temos que falar da importância destes meses para a história do Brasil e Itatiba e sobre a representatividade histórica que as pessoas pretas têm nessas datas. Sem dúvida, porque o processo, de libertação dos escravos no Brasil como um todo teve como maior interessado o próprio escravo, ele que sofria, ele que se via tolhido da sua liberdade. Então, são figuras fundamentais. Muitas vezes é a princesa Isabel, que assina a Redentora, ou então aqui em Itatiba, o 29 de abril, os vereadores, não deixa de ser verdade. Entretanto, esconde aquilo que nós estamos recuperando na história da cidade. A presença, a luta do Padre Lima, que nós tivemos aqui em Itatiba, o museu tem o nome dele, negro, natural de Itu, e outros personagens, Amélio Carneiro da Silva Braga, o grande poeta, e toda essa luta que existiu entre o negro para sua própria liberdade, que se teve também. Qual é a luta do negro? Ele se revoltava, ele mantinha a sua cultura, ele fugia. Tudo isso é um modo de vida contra o regime escravista. Portanto, ele foi personagem central de toda a história da libertação dos escravos, em Itatiba e no Brasil. Perfeitamente. E quem quiser vir para visitar, quais os períodos que o museu está aberto, até quando vai ficar disponível a exposição? Todo mês de maio, inaugurou-se no dia 29 de abril, em referência a essa data, e o museu está aberto de terça a domingo, no hora de manhã e até à tarde, ele está aqui, podem vir, não paga nada, e vocês vão se emocionar. Quem vier na exposição certamente vai se emocionar. E depois do intervalo, novas ações de resgate e reconstrução do Rio Grande do Sul são anunciadas. Voltamos já. A inflação no país subiu 0,38% no mês de abril. Apesar do avanço, foi a menor taxa para o período desde abril de 2021. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no Brasil, foi divulgado hoje pelo IBGE. A inflação foi puxada pela alta dos preços de produtos farmacêuticos e dos alimentos. No campo da saúde, o impacto veio da autorização pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos de reajustes de até 4,5% em remédios, a partir de 31 de março. Com isso, o preço dos produtos avançou 2,84% no mês. Já os alimentos subiram 0,81%, segundo o IBGE. Os fenômenos climáticos do fim de 2023 e início de 2024 causaram uma menor oferta, o que aumentou a pressão sobre os preços. No ano, a inflação acumula alta de 1,8% e nos últimos 12 meses, 3,69%. E na madrugada da última sexta-feira, a ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, fez a prisão de um procurado da Justiça no Parque São Francisco, com detenção de 35 anos por estupro de vulnerável. Confira mais detalhes. Na última semana, a Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, da Guarda Municipal aqui de Itatiba, fez a apreensão de 2 indivíduos procurados da Justiça lá no bairro São Francisco. Para passar mais detalhes das ocorrências, ao meu lado está a comandante Jaqueline da Guarda. Comandante, o primeiro procurado tinha condenação de 35 anos, né? Isso mesmo. Ele tinha condenação de 35 anos, já era procurado da Justiça por estupro de vulnerável. Foi localizado lá no bairro São Francisco e, ao fazer a averiguação e a pesquisa dos antecedentes, ele tinha esse mandado de prisão em aberto. Então, ele foi conduzido e apresentado à autoridade policial. E o segundo indivíduo tinha 14 anos, aí mais ou menos, de condenação. Isso. O segundo indivíduo tinha 14 anos e 8 meses aproximadamente por crime de roubo. Também foi localizado pelo bairro São Francisco, feito aí a
A pesquisa dos antecedentes criminais tinha um mandado de prisão em aberto. Da mesma forma, foi conduzido pelas equipes até a delegacia e ficou à disposição da autoridade policial. 90% dos municípios gaúchos foram afetados pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Hoje, o gabinete do governo federal em Porto Alegre falou sobre novas ações de resgate e reconstrução do estado. Gente, desde que a gente tem falado bastante disso, desde que começou essa crise, foi instalada uma coordenação de todos esses trabalhos em duas frentes. Uma em Brasília, claro, governo federal, e a outra aqui em Porto Alegre com integrantes do governo federal também. E a todo momento saem mais medidas, estão sendo estudadas medidas para adequar, tem todo um trabalho para descobrir junto às prefeituras municipais quais as demandas mais urgentes e todo dia praticamente sai decisão desse gabinete. Está na hora da gente atualizar essas decisões, você vai conferir agora. Por causa da volta das chuvas no Rio Grande do Sul desde ontem, parte da comitiva do governo federal teve que ficar na base aérea de Canoas e não conseguiu chegar até Porto Alegre. Restabelecer a infraestrutura gaúcha é um dos focos do momento. Os esforços estão concentrados em 3 eixos. O primeiro é garantir o funcionamento das comunicações telefônicas e de internet. Além disso, mais de 600 homens do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, estão atuando desde a semana passada para liberar as estradas e rodovias. Um desafio que é permanente, já que o trabalho pode ser prejudicado com a volta das chuvas. Em muitos casos, as encostas já estão nuas, não tem mais a vegetação. A terra está saturada. Então, se realmente se confirmar esse volume de chuva para esse período de hoje até segunda-feira, certamente alguns caminhos que já foram restabelecidos, mesmo que com uma certa dificuldade, que está facilitando, né, já a mobilidade, podemos voltar a ter problema. Outra frente é para religar pontos de energia elétrica. Até quinta-feira, eram 419 mil locais sem eletricidade. O número caiu hoje para 381 mil. Vamos avançar nas próximas horas para ter pelo menos uma definição estratégica de prazos, de investimento e da maneira como está sendo a cada dia ampliado já resultados concretos nessas 3 áreas, com pontos de desobstrução sendo liberados, ampliando a rede da internet e reduzindo o número de pontos sem energia. 20 mil militares atuam no resgate de pessoas e de animais. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 70 mil pessoas e quase 10 mil animais foram salvos. E além dos 51 bilhões de reais já anunciados esta semana, o governo deve liberar mais recursos específicos para a população do estado. Esta edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas você pode ver essas e outras notícias em nosso site que está passando na tela. Além de poder assistir o ITV Jornal no YouTube, que acompanha as novidades da ITV Brasil. Obrigado pela sua companhia. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.